Nossa próxima palestra, Comunicação Estratégica para Mandatos Eficientes. Ela é estrategista política com experiência em campanhas vitoriosas em todo o Brasil, nas quais, além da parte estratégica, atuou na gestão de equipes e na produção e redação de programas de rádio e TV. Vamos receber com a palestra Comunicação Estratégica para Mandatos Eficientes, Isis Vargas. Preciso. Obrigada. Para onde? Para cá? Bom dia! Nossa, vocês estão desde cedo aqui, né? 8 da manhã. E aí agora é a hora de tomar um cafezinho. Vamos de novo, então, para a gente botar uma energia no corpo. A gente ativa todos os sistemas e consegue aprender mais, segundo a neurociências. Bom dia! Tá tudo bem? Calor aqui em Brasília, né? Eu que sou do Rio Grande do Sul, que sou de Porto Alegre, embarquei com casaco. Acho que assim também os meus colegas de lá, né? E aí a gente foi feito cebola. Chegamos e fomos tirando. Pessoal, vamos falar hoje um pouquinho sobre comunicação. Mas para a gente chegar até o que eu posso e que eu quero entregar para vocês, eu quero que vocês me conheçam. E aí, a partir disso, nós vamos começar a trabalhar sobre o que realmente a comunicação é. Mas a comunicação real. Aquilo que acontece lá na ponta, no município de vocês. A gente tem aí os extremos, os grandes polos, as capitais, mas a maioria das cidades não funciona dessa forma. E o que eu quero trazer para vocês é como vocês vão adaptar isso para os municípios e para o mandato de vocês, conforme a estrutura do gabinete de vocês, conforme a estrutura da Câmara de Vereadores e aquilo que o município suporta, sustenta, que a comunidade é acostumada. Então, eu sou Isis Vargas, estrategista político, aqui está o meu currículo, se eu fosse ler para vocês demoraria e o tempo é curto. Então, quem tiver celular, tira a fotinho depois, né? A tecnologia está aí para ajudar. Agora eu vou contar um pouquinho por que eu acho e acredito que eu posso estar aqui falando sobre comunicação para vocês. Porque o que a gente mais vê nesse momento é os tudólogos, né? Todo mundo que sabe tudo. Então, os mais raspados da internet, aquilo que acontece. E aí, quando a gente volta lá para o gabinete, não é bem assim. Então, essa sou eu, sou bem novinha, tá? Tenho 30 anos. E eu sou aquela pequenininha lá, ó. Vocês lembram dessa época das camisetas de campanha, que é mais velho aqui, que podia fazer, os carros? Isso sim que era época boa, né? Então, eu sou desde essa época. Aqui eu estou na campanha lá do Pedro Simon, era criancinha, né? Conhecem o senador. E aí aqui, esse cara aqui, é o cara que me ensinou a política. Com 6 mandatos no município de 5, 6 mil habitantes, hoje tem 80 anos e segue fazendo política, que é o meu avô. Eu tenho padrinhos deputados, tenho compadres prefeitos no Rio Grande do Sul, e eu sempre escolhi estar no bastidor. Eu sempre entendi. Eu tinha 2 premissas desde muito novinha, que eu não me filiaria a partido nenhum e que eu não aceitaria cargo de comissão. Eu sabia que na coxia dava para fazer o que a gente quer fazer, mas tu teria que se posicionar. E ao longo dos tempos, eu fui crescendo, fui vendo como funcionava, fui estruturando, e aí eu criei o iceberg, que eu queria mostrar para todo mundo o bastidor, porque o que vocês passam, o eleitor lá da ponta não vê. Toda a construção até que vocês tenham um mandato. A gente tem que dar play aí, gurizada. Acreditamos que política não se faz no improviso, mas com estratégia, conhecimento e prática. O iceberg não é só um hub de conhecimento político. É um movimento para formar políticos e sabem o que fazem, dominam campanhas e entregam resultados. No YouTube, revelamos os bastidores da política. No Instagram e TikTok, compartilhamos conhecimento prático.
Nos cursos e mentorias, preparamos quem quer vencer. Aqui, somos seus parceiros para transformar mandatos e campanhas com estratégia e eficiência. Esse é o iceberg, muito além do que se vê. Estratégia e comunicação para a política de verdade. Então, lá quando eu criei o iceberg, eu tinha um incômodo que era: o vereador trabalha muito, o prefeito trabalha muito, o deputado trabalha muito, mas as pessoas só veem uma pontinha. Principalmente quando a informação não chega para os novos eleitos. A dificuldade de ter que aprender na dor e não no amor. Então, era muito nebuloso tudo quando a gente começa. A gente fala sobre o regimento interno, a gente fala sobre a Câmara de Vereadores, sobre as leis. E aí, a partir disso, eu criei o iceberg para as campanhas. E eu tenho certeza que aqui tem muitas pessoas que me acompanham nesse momento, porque lá fora eu fui abordada e disse assim: viu, Iso, eu fiz a minha estratégia baseado no que tu ensinava na internet, porque eu não tinha dinheiro para contratar. E isso eu fui escutando durante muito tempo depois que eu criei o iceberg. E cada vez mais a gente foi crescendo, levando um tamanho, e aí entendendo o que o Brasil precisava, que é capacitar os seus gestores, o seu legislativo. Então, aqui está o QR Code, eu vou pedir um favor. Antes de eu começar a minha palestra, eu vou pedir para que todo mundo aponte para cá, e não é para mim ganhar seguidor, porque eu gosto dos seguidores já que eu tenho. Isso aqui é porque todo dia tem conteúdo de graça para vocês. Todo santo dia. Ó, aqui segue, ó. Lá também, todo santo dia tem conteúdo. Segue também, aí, quem já está seguindo? Lá também, é isso aí, ali também. Ah, vocês não me seguem, vocês me conhecem, não me seguem? Vou falar dessa gurizada que está aqui do Paraná. Não levantaram a mão que não me segue, porra. E aí, gente, aqui, lá também segue. Ah lá, minhas amigas, tudo bom, amiga? Então, gente, ali todo dia a gente bota conteúdo de graça. Algumas coisas vai se adaptar para a realidade de vocês, algumas coisas maiores, algumas coisas vocês vão pensar, algumas coisas são discutíveis. Por quê? Porque quando a gente vai para a parte jurídica que eu falo, que é a parte chata, os advogados aqui que me perdoem, por quê? Porque o jurídico é interpretável. Então, a decisão lá de um promotor, a decisão do Tribunal de Contas, ela pode ser diferente de outra decisão. E aí, sempre é discutível. Então, a gente passa ali uma ideia do que pode ser, e a partir disso, para que o vereador busque ali os profissionais, ou o deputado, ou o prefeito, para que possa ser orientado. Aqui eu quero mostrar para vocês. Isso aqui é um iceberg. Lá em cima é o quanto o meu mandato ele impacta. Aqui embaixo é todo o trabalho que precisa ser feito para que o meu mandato faça esse impacto lá na ponta. Isis, mas o que é esse impacto? As pessoas me conhecerem? É muita coisa. É as pessoas te conhecerem, é o teu trabalho ser validado, né? É tu saber fazer um bom projeto de lei que realmente tem aplicabilidade na vida das pessoas, políticas públicas de verdade. O vereador está ali para transformar o problema em uma solução, e isso é o que menos a gente vê quando a gente faz pesquisa. A gente vê todo tipo de projeto, menos aquele que vai realmente melhorar a vida das pessoas. Mas quando a gente vai falar de comunicação, a gente não entende que tudo isso aqui pode comunicar o mandato de vocês. A comissão comunica, Isis? Comunica. Tu sabendo utilizar? Quem aqui preside comissão? Vocês utilizam ela para comunicar? Ou é só mais um dia que tem que ir? Presidente de CCJ, presidente de comissão de saúde, presidente de comissão de educação. Tem um canhão na mão para comunicar. E como é que nós vamos utilizar isso? Isso que nós temos que entender hoje. Como a gente pode utilizar tudo isso aqui para comunicar sobre o nosso mandato? Então, a política, conforme foi passando o tempo, ela foi se atualizando e a gente também foi se atualizando. Então, vocês vão lembrar daquela minha foto lá atrás, que era eu criança. Mas lá na casa do meu avô, talvez também acontecia, era só um lá do bairro que tinha um telefone. E aí nós éramos o que tinha o telefone. E aí não interessava a idade.
Quem atendia o telefone tinha que anotar quem ligou e o que queria falar com o vô, que era o vereador. E era a regra, para no final do dia, quando ele chegasse em casa, ele visse. Hoje já mudou, está no celular. A qualquer momento, tu vai mandar uma mensagem. Só o que acontece? A gente passa. Depois a gente vai responder. E a partir disso, a gente já tem os ruídos da comunicação. Então, gente, não é sobre o que tu quer falar. E nunca foi sobre isso. Mas como a outra pessoa entende. Como ela vai entender aquilo que tu está falando? Como ela vai conseguir compreender aquilo que tu está falando? Porque tu quer comunicar que tu fez um projeto de lei, né, lá no município, que vai ser importante, né? Aí tu chega lá e cita no vídeo, porque tu pediu para a galera fazer. Estamos aqui hoje porque vai ser sancionado o projeto de lei de número nananana, e daí fala o título do projeto. A pessoa tem interesse nisso? Tem interesse nenhum, porque ela não está entendendo o que tu está falando. Ela quer saber o que vai resolver na minha vida esse teu projeto. Por que tu está fazendo isso? A partir do quê? E o que a gente mais vê é as comunicações só postando e fazendo por fazer, o que não é nada eficiente. Porque quando a gente vai trabalhar com algoritmo, a gente vai ver que a gente é só mais um no jogo. Talvez a gente coloque mais dinheiro para aparecer mais, talvez não. Isso também vai depender. Agora eu vou trazer um dado para vocês que ele é absurdo e ao mesmo tempo para a gente parar para pensar como a gente comunica. O Brasil é o terceiro maior consumidor de redes sociais do mundo. O terceiro. Tem mais aparelho celular no Brasil do que pessoas, para vocês terem uma noção. Então, 24% dos brasileiros têm habilidades digitais básicas. Essa aqui é uma pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Thaís, o que é essas habilidades básicas? Vou explicar para vocês. Entende-se que as pessoas hoje, elas não conseguem baixar um aplicativo e nem anexar um documento num e-mail. É essa a medida. Então, vamos trazer para a nossa realidade. Todo mundo aqui tem uma mãe, uma tia, alguém que diz assim, baixa o aplicativo lá para mim. Tá, qual que é o teu e-mail? Ah, não sei, tu que fez? 3 anos atrás, tu fez um e-mail para a pessoa. Todo mundo tem uma mãe assim, né? Ah, mas tu tá com uma vontade de fazer para mim, né? Mas ela não sabe o e-mail. Mas por quê? Ela tem ali os seus 50 anos, né? Aprendeu a mexer um pouquinho no Facebook, tá tudo certo. E a partir disso, todo mundo vai fazer alguma coisa para ela. Então, isso é para um corte, para a gente entender aonde as pessoas estão e como tu tem que comunicar. Beleza, isso. Mas e aí, o que tem a ver anexar um e-mail? Quem dos jovens hoje, da nova geração, sabe anexar um e-mail? A pesquisa registra que não, que isso é para nós, somos mais velhos. Hoje eles encaminham tudo pelo WhatsApp, encaminham como documento, encaminham por AirDrop e nunca se lembram do e-mail. Então a gente tem que parar para pensar, como nós vamos comunicar com essas pessoas, com os dois perfis? Como eles vão entender isso? As redes sociais mais acessadas pelos brasileiros. WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook e agora o TikTok. Inclusive o TikTok já é a rede de mais procura quando tu tem alguma dúvida. Tipo, como desentupir uma pia? Não vai mais no YouTube, tu vai no TikTok. É mais condensado, mais rápido e logo tem a solução com os cortes. Mas olhem o primeiro, o WhatsApp. E é esse cara que nós vamos falar hoje sobre a comunicação. Eu poderia falar de todas as redes, não precisaria de muito tempo aqui. Mas como o tempo é curto, vamos ver o WhatsApp. Nós temos que criar dentro do gabinete, para vocês entenderem, um ecossistema. O que é esse ecossistema? Um cadastro, uma informação correta, um assunto certo para a pessoa certa e o método como eu vou abordar esta pessoa. Thaís, mas como é que eu vou fazer isso? Cadastro. Vocês lembram que eu falei lá atrás que nós tínhamos, né, uma cadernetinha lá, que a gente ia lá, escrevia o nome, né? Quem ligava. Isso dentro do gabinete hoje é ouro. Eu preciso saber por que a pessoa chegou até mim. Eu preciso saber por que ela está contatando comigo. Eu preciso saber através de quem que ela veio.
Eu preciso saber, porque eu preciso me comunicar com essa pessoa, mas de forma eficiente. Como que eu vou fazer isso? Uma listinha básica, vamos começar com a tabela básica. Nome, telefone, endereço, e-mail, aniversário. Por quê? Porque eu preciso saber o que ela veio. Aí depois a gente vai acrescentando mais campos. Por que que essa pessoa veio? Qual era a demanda dela? Se eu tinha um pedido de providência dela ali, que ela precisava de uma coisa e eu ia abrir lá em Porto Alegre, a gente abre, né, presidente, 156. Se eu teria que abrir 156 para ela para depois dar uma resposta. Porque eu preciso criar um vínculo com ela. Não adianta eu resolver o problema que ela me trouxe para dentro do gabinete e depois passar batido. Porque a pessoa ela vai ligar no gabinete 10 vezes, 15 vezes vai te chamar no WhatsApp, porque ela quer que o poste lá da luz, lá da rua dela, a luz está desligada, por questão de segurança, ela quer que ligue. Ela vai para o vereador. Quando a prefeitura foi lá, porque é essa pessoa que executa, e ligou a luz, filho, acabou, nós temos outro problema agora e tu já passou batido. Então, tu precisa relembrar o teu trabalho o tempo inteiro, porque tu é mais um. Então, eu preciso saber se vai ter uma devolutiva, o prazo que vai ter uma devolutiva. E aí, vocês, vereadores, têm que tratar o gabinete de vocês como uma empresa. Existe um valor que está sendo pago para o vereador, não existe esse salário? Existe, com o tributo do povo, beleza. Só que nós temos que olhar agora e tratar como uma empresa. Cada um tem uma função. Então, o que eu mais vejo são as contratações da comunicação, das secretárias, que em 2 semanas elas já não querem mais fazer o serviço de todo dia. Ah, isso porque é chato. Ah, porque é burocrático. Tá, mas se tu fosse contratar numa empresa, tu não teria que fazer? Teria. Então, por que aqui no gabinete tu não quer fazer? Quem é organizado em processo consegue criar um capital político que é um canhão. Olha aqui as ferramentas eficientes dentro do WhatsApp. Os grupos, as listas de transmissões e as comunidades. Por que é mais fácil eu comunicar por dentro do WhatsApp, gente? Porque o WhatsApp virou a nova casa para nós tomar um cafezinho. Nós estamos íntimos daquela pessoa. A gente consegue conversar com ela. A gente consegue estar com ela. A gente consegue enviar para ela o que ela tem interesse dentro do WhatsApp. Isis, mas tem a LGPD. Que está aqui o mestre da LGPD, eu vou ter que falar da LGPD. Beleza, tem, mas é fácil, né? Tu vai fazer um convite, adiciona o número do gabinete, vamos conversar, eu posso te mandar as coisas. Ah, Is, mas olha quantas pessoas são. Lembra que eu falei? O trabalho de formiguinha, que é um processo. Se tu quer realmente se conectar com as pessoas, o que eu mais indico é lista de transmissão. O grupo, tu tá suscetível a qualquer coisa. Alguém acordou mal, vai bater em ti, vai falar qualquer coisa, e aí vai ser o quê? A lista de transmissão, não. Tu se torna íntimo. A pessoa vai entender. Vamos trazer aqui. Por que a lista de transmissão? A gente vai separar na lista de transmissão ou por bairro, ou por nicho, ou por assunto de interesse, né? Quem é da pauta lá do autismo, quem é da pauta dos pets, é do bairro X, é do bairro Y. A gente vai criando várias. E conforme a gente vai abordando e tratando assuntos, a gente vai comunicando aquela fatia que está ali dentro. Vamos parar para pensar como a gente se comporta para ver como o nosso eleitor vai, né, e o nosso munícipe ele vai se comportar. Vamos pensar assim, a gente está lá numa lista de transmissão de uma loja, tá? E a loja manda variados tipos de roupa para ti. E tu já entendeu isso. Quando a loja mandar qualquer coisa, vocês vão abrir a mensagem depois que já estão acostumados? Não. Porque eu sei que talvez não é para mim, talvez seja roupa masculina, promoção para não sei o quê, não é para mim. A mesma coisa são as pessoas dentro do WhatsApp, quando tudo que vocês fazem, vocês encaminham. Tudo. Ah, hoje eu tomei o café com fulano, encaminha. Ah, hoje eu recebi o fulano no meu gabinete, encaminha. Mais do que nunca, as pessoas querem uma proximidade. Além do conteúdo de trabalho, tu tem que enviar um conteúdo mais próximo. Vamos voltar aqui para a questão das pessoas não saberem baixar um aplicativo e aí ter esse analfabetismo digital que a gente chama. Quando a gente envia um link para as pessoas, muito dificilmente elas clicam e vão para aquela página. Então, a equipe de comunicação normalmente está enviando o link que tu postou no Instagram, que tu postou no Facebook.
Vamos lembrar também que o Brasil ele é plural e que a realidade que todo mundo tem Wi-Fi não é para todo mundo. E adivinhe o que as empresas de telefonia entregam, que é grátis para todo mundo? Qual é? WhatsApp, Instagram ou qual? WhatsApp, né? Vamos participar, eu gosto que vocês participem. Qual é a plataforma que é de graça para todo mundo, independente da operadora? WhatsApp. Então, por que a gente não pega a comunicação que todo mundo tem acesso e comunica por ela? Aí, vocês mandam lá um arquivo de 2 minutos e 30, pesado pra caramba. Começa a rodar lá, a pessoa já sai da conversa. Tem que ser arquivo compactado, isso vai perder a qualidade. E daí, a informação, o cara não está vendo se vê aqui em HD, em 4K, como é que vai ser. É a comunicação, o que tu está falando nesse vídeo e como vai ser. Então, quando a gente para pensar que a gente não sabe comunicar, é porque a gente não sabe comunicar. Tem que ser fácil. Vocês querem ver como é que dissemina fake news? Fake news é o seguinte, tu vai lá, cria uma landing page, bem levezinha. A landing page é um site, uma página estática. Coloca lá, sei lá, a verdade do futuro, tá? E encaminha para dentro do WhatsApp das pessoas. E encaminha qualquer outro jornal aí que seja de, sei lá, de renome. Vamos pegar Porto Alegre lá, 0 Hora, Rio Grande do Sul. A 0 Hora, a pessoa não consegue ler, porque ela não é sócia. Já o outro jornal, ela consegue ler, mas o outro é fake news. E aí o nome diz, a pessoa acreditou. Quanto mais velhas as pessoas, mais experientes, vamos usar assim, mais elas disseminam a fake news. Mais e mais e mais. Porque elas olham, o nome é de confiança, né? Notícias não sei o quê. E elas ficam passando para as pessoas. O maior horário de disseminação de fake news dentro das redes é na madrugada. Por causa da insônia das senhoras. Vocês não recebem lá, olha aqui, ó, a planta que a mãe está replantando, é assim que faz, esse bolo, vou fazer esse tricô. É na madrugada que a gente recebe isso dos familiares da gente. Então a gente tem que pensar como as pessoas se comportam para que eu possa ter uma comunicação eficiente. Então vamos lá, vamos elencar de novo, vamos começar do início para a gente relembrar o que está acontecendo na comunicação. Se eu tenho uma lista de transmissão, o que eu vou comunicar? Se eu tenho separado por nichos, então quando eu fizer uma comissão falando sobre a educação e eu converso com as professoras, eu vou apresentar. Hoje teremos a comissão tratando dos X assuntos. Aqui está quem vai participar dessa comissão, se tem especialista ou não. Eu vou dizer o caminho, não só o bolo pronto. Para a pessoa ver, esse aqui trabalha. Porque o voto de vereador, gente, ele vem por referência. Quem se movimenta, quem representa o quê? E assim vai ser o mandato de vocês, um mandato de impacto. Quando o cara vê que tu está fazendo comissão, quando o cara vê que tu está fazendo lá uma audiência pública, quando tu fizer o teu gabinete no bairro, que é uma coisa que eu defendo, vamos sair de dentro do gabinete, vamos fazer o gabinete no bairro, vamos lá na ponta ter coragem de ouvir o que as pessoas estão falando, se está bom ou se está ruim. Não é para ir lá vocês passar vergonha, é para vocês irem com a equipe de comunicação, pegar as pautas, nome, telefone, cadastro, para vocês terem como comunicar. Vocês vão recolher as pautas lá do gabinete e vão voltar do gabinete da rua e vão voltar para dentro do gabinete, organizar aquilo lá para depois conversar com aquelas pessoas. Vai mandar uma mensagem, oi, estivemos aí. A gente pode te mandar material aqui do gabinete? Já estou respeitando a LGPD, mestre? Já estou respeitando. Isma, a pessoa não respondeu nada. Eu conto como que vale, né? Porque depois o juiz que interpreta. Depois o judiciário que disse, eu tive uma interpretação. Mas é isso, vocês precisam ir conversar com as pessoas. Postar coisa de gabinete, as pessoas não querem saber. Passa batido, a internet tem 1 milhão de coisas. Então vamos para dentro, a gente conversa no WhatsApp. Gente, eu quero chamar aqui o Danilo Ascioli, que é o presidente lá da Câmara de Vereadores de Apucarana. E aí eu sempre falo assim, política é para quem faz e mostra, né? Que nada se cria nessa vida, tudo se copia. E o Danilo é um cliente meu, que eu tive muito carinho. Por aqui pode ser. Só tem que apurar no passo, né, velho? O tempo está correndo. Ele é um cliente meu, que eu conheci ele numa palestra também no Paraná. E aí, primeira vez que ele concorreu, e foi o mais votado da sigla do MDB. E o Danilo usou muita estratégia de comunicação na campanha dele, faz isso até hoje. Ontem eu cobrei ainda do assessor, levanta, Paulo, aí. Esse é o Paulo, assessor do Danilo, já fez parte da minha equipe também em eleição e hoje é chefe de gabinete do Danilo. E ontem eu cobrei
qual é o prazo da resposta dos leads? Ah, porque a menina está fazendo. Não, é para ontem, nós temos que comunicar. É ou não é? A menina para ontem, não. Então, Danilo, eu quero que tu fale assim a tua experiência sobre o que a gente tinha comentado. Aquelas coisinhas simples, chamar pelo nome, cadastro do aniversário, que daí vocês vão ver, é um de vocês fazendo, não é só teoria. A teoria eu posso inventar 10 coisas, é prática. Vamos lá, Danilo. Muito bom dia. Pessoal, a Isis me orientou no seguinte sentido, tratar as pessoas pelo nome, porque psicologicamente isso tem outro efeito. Então eu tinha os leads, os dados das pessoas, e eu mandava parabéns todos os dias. E em especial teve um caso que eu falei com a dona Antônia. Eu falei, dona Antônia, aqui é o Danilo Ascioli, estou passando para te dar os meus parabéns, que Deus te abençoe, te guarde, guie, faça prosperar. A dona Antônia falou assim, nem os meus filhos me deram parabéns hoje. Obrigado, um prazer, vou votar em você, que era muito importante, o voto, né? Então, falar com as pessoas diretamente por WhatsApp, mandar mensagem, dar os parabéns, me colocar à disposição, responder, essas coisas deram muito efeito na minha campanha. Foi minha primeira campanha, minha primeira filiação, 1.828 votos lá em Apucarana. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, o Danilo é um cara que o vereador tem que ter vontade de trabalhar. E aí, no primeiro ano, ele já se tornou presidente da Câmara de Vereadores. Claro, né? Eu vou dizer, o Danilo já foi procurador da Câmara, procurador do município, né? É advogado, mestre aí das LGPD. E aí, assim, mas era um desafio de concorrer e de mostrar resultado. Então, ele é um cara que ele está sempre em movimento, todas as pautas, tudo. Então, ele se prepara para isso. Eu sempre falo que o Danilo ele tem uma fala muito jurídica. Como é que tu fala, Danilo? Aquela palavra? Assodado. Mandou esse projeto muito assodado aqui. Eu falei para ele, o que é assodado? Aí ele, muito rápido, às pressas. Falei, então fala para o povo que foi às pressas. Vamos falar para o povo isso. Por quê? Porque como a gente vai comunicar para o povo, como as pessoas vão entender o que a gente está falando. É criar uma conexão. Eles gostam de ver os filhos do Danilo na rede, o gurizinho dele comer uma melancia, eles adoram. É conexão. A gente também procura isso na internet. Gente, a internet ela virou um meio da gente conversar com as pessoas. E trazer isso para dentro do WhatsApp, lá dentro do Instagram e do Facebook, vocês são mais um. Apenas mais um. Dentro do WhatsApp, é tu e a pessoa. É o novo café, lá no Rio Grande do Sul, o novo chimarrão que a gente fala. Obrigado, viu, Danilo? Salve de palmas para o Danilo, vereador, presidente da Câmara de Vereadores, e 1.800 votos aí. Colocou a plaquinha dele lá. Gosto muito quando eles ganham, que são meus clientes, eles ganham. Gente, então é isso, é como a gente vai comunicar. E a gente precisa saber que todo movimento dentro da Câmara de Vereadores, a gente pode utilizar ao nosso favor. Então, se eu estou fazendo lá uma comissão, se eu estou discutindo um projeto, se eu recebi aqui, né, uma associação, como que eu vou comunicar que eu recebi essa associação? É um iceberg de coisas para que a gente possa conversar e que a gente possa falar com as pessoas de maneira eficiente, assim como também não falar é eficiente. Porque a qualquer custo as pessoas querem assessoria que vocês liguem o celular e se posicionem, e talvez não é o momento certo. Tem coisas que vai reverberar 2 horas, de um dia para o outro, e acabou. E aí vocês vão ligar uma câmera e fazer um discurso para mandar para as pessoas de um assunto que está morto? Eu sempre falo, vamos esperar, vamos ver quanto vai durar esse vídeo aqui na internet. No outro dia já foi, já tem uma nova pauta. E aí vocês talvez vão estar dando palanque para uma coisa que cairia por terra. Então, pensar a estratégia. Vocês sabem que na política, quando a gente não tem estratégia, a gente participa da estratégia do outro. Isso é fato. Quando tu não pensa como o teu gabinete vai funcionar, o que as pessoas vão fazer, qual que é a atribuição de cada uma, como eu vou comunicar de forma eficiente, como eu vou estar presente no bairro. Eu gravei um vídeo zombando da Páscoa. Todo mundo coloca lá a frase do Google da Páscoa e Feliz Páscoa. Mas não foram lá na comunidade, que é a realidade, ver como é que está, na festinha lá, na escolinha que as profs entregaram. É estar presente. A tua presença, ela também comunica. A maioria dos municípios não tem muito vereador eleito pela internet. Tem vereador eleito pela sola do sapato, por andar. Vocês sabem que no município de vocês é assim. A cada 11 tem um da internet. O resto é sangue. Quem está na mídia tradicional ainda, no rádio, na televisão, está fazendo voto. Tem lá um episódio lá no Iceberg no YouTube, o próprio presidente aqui da UVB fala, Isa, eu vou todo sábado, todo domingo para a rádio falar.
Está lá o meu eleitor. Então, olhem aonde está o eleitor de vocês e comuniquem de forma estratégica. Muitas coisas podem ser comunicadas, gente. Eu virei secretário, eu voltei, eu não aceitei o pedido, como eu vou comunicar? Ou eu aceitei, que momento eu vou, que momento que eu volto? Tudo tu pode criar com isso, tu pode comunicar e se conectar. Cada vez mais, as pessoas, elas querem te conhecer. Então, se tu toma um café da manhã na tua casa que tu mostra a marca do leite, ela diz, mesma marca que eu tomo. Tudo igual aqui em casa, gente boa, é ou não é? E frequenta lá o restaurante que eu vou também, como lá toda semana. É sempre uma... é isso que a gente busca na internet também. A gente está ali olhando um monte de conteúdo, um monte de coisa. A gente tem que saber o que conversa com a gente. Então, quando a gente está lá fazendo uma pauta, a gente vai combinar dentro do WhatsApp, a gente vai mandar para aquela pessoa que conversa com aquela pauta. Não tudo para todo mundo. Tudo para todo mundo a gente é chato. Então, se eu estou fazendo lá uma audiência pública sobre as podas, estou vendo ali, 42 segundos eu tenho, sobre as podas, eu tenho que comunicar para o bairro que me pediu lá, né, o manejo das podas. É isso que vai interessar. A estratégia de gabinete, ela sempre vai te aproximar do cidadão. E o objetivo é a ampliação da tua rede. E aí, isso sim, tu vai se tornar uma referência e vai ser igual a voto, porque a gente não trabalha com a hipocrisia. Por quê, gente? Parece que é confortável, mas principalmente para vereador de primeiro mandato, o mais difícil é fazer a reeleição. É o mais difícil, porque existe uma expectativa. E hoje o número é que 60% das câmaras de vereadores, ela renova. Então, a gente tem que cuidar. Agora, para finalizar, eu quero falar duas coisas para vocês. Que tudo o que precisa ser dito, já foi dito. Mas, já que ninguém estava ouvindo, é preciso dizer outra vez. Então, vocês têm que repetir, vocês têm que conversar, vocês têm que lembrar. Tudo que tinha para ser dito a gente já disse, a gente sabe. Mas a gente não sabe como outra pessoa entendeu. Então, a gente tem que repensar. E agora, menos não importante, esse aqui eu estou lançando hoje, junto com o Alexandre, que é meu esposo. Esposo, né, Alexandre? A gente, às vezes, é meio casado, meio não, aquela coisa. Que é meu esposo, Alexandre Prates, especialista em eleitoral, mais de 20 anos de legislativo. Então, onde se viu? Eu não falo jurídico, mas eu quero passar para as pessoas o conhecimento que ela entenda. Eu quero que ela entenda em qual comissão ela tem que estar. Eu quero que ela entenda como é que funciona o regimento interno da Câmara. Eu quero que ela entenda como ela usa até o microfone de aparte. E, a partir disso, a gente criou o vereador de impacto, que daí sim... Eu falo de todas as plataformas para vocês, eu falo de tudo. E óbvio, né, por esse convite tão especial da UVB, tem lá o QR Code, e quando vocês forem fazer lá o check-out da compra, vocês vão ter um desconto especial. Gente, eu quero falar uma coisa bem importante para vocês. O que vocês fazem como vereador e como vereadoras é missão de vida. Não é todo mundo que é preparado para sair todos os dias. Não é todo mundo que é preparado para ver o problema do outro e saber que tem um prazo para solucionar e estar preparado para isso. Principalmente para as vereadoras, que é mais difícil. Presidir a Câmara de Vereadores, ter espaço e tudo que contempla, estar nas discussões com os grandes. Então, eu quero uma salva de palmas que é para vocês nesse momento, pela coragem de vocês, por ocuparem um espaço tão importante. Muito obrigada. Muito obrigado, nossa Isis Vargas, gaúcha, né, Isis? Gaúcha. Se alguém tiver um chimarrão, aceito, viu? Que eu tô Tem gente com chimarrão aí. Parabéns, obrigado. Vai receber o certificado e uma lembrança de participação. Marçal aí no meio, fazer o registro. Muito obrigado. Mandar um abraço para os vereadores de Almeirim, Pará, é isso? Estão aí presentes. Obrigada. Para onde? Para cá? Bom dia! Nossa, vocês estão desde cedo aqui, né? 8 da manhã.
E aí agora é a hora de tomar um cafezinho. Vamos de novo, então, para a gente botar uma energia no corpo. A gente ativa todos os sistemas e consegue aprender mais, segundo a neurociências. Bom dia! Tá tudo bem? Calor aqui em Brasília, né? Eu que sou do Rio Grande do Sul, que sou de Porto Alegre, embarquei com casaco. Acho que assim também os meus colegas de lá, né? E aí a gente foi feito cebola. Chegamos e fomos tirando. Pessoal, vamos falar hoje um pouquinho sobre comunicação. Mas para a gente chegar até o que eu posso e que eu quero entregar para vocês, eu quero que vocês me conheçam. E aí, a partir disso, nós vamos começar a trabalhar sobre o que realmente a comunicação é. Mas a comunicação real. Aquilo que acontece lá na ponta, no município de vocês. A gente tem aí os extremos, os grandes polos, as capitais, mas a maioria das cidades não funciona dessa forma. E o que eu quero trazer para vocês é como vocês vão adaptar isso para os municípios e para o mandato de vocês, conforme a estrutura do gabinete de vocês, conforme a estrutura da Câmara de Vereadores e aquilo que o município suporta, sustenta, que a comunidade é acostumada. Então, eu sou Isis Vargas, estrategista político, aqui está o meu currículo, se eu fosse ler para vocês demoraria e o tempo é curto. Então, quem tiver celular, tira a fotinho depois, né? A tecnologia está aí para ajudar. Agora eu vou contar um pouquinho por que eu acho e acredito que eu posso estar aqui falando sobre comunicação para vocês. Porque o que a gente mais vê nesse momento é os tudólogos, né? Todo mundo que sabe tudo. Então, os mais raspados da internet, aquilo que acontece. E aí, quando a gente volta lá para o gabinete, não é bem assim. Então, essa sou eu, sou bem novinha, tá? Tenho 30 anos. E eu sou aquela pequenininha lá, ó. Vocês lembram dessa época das camisetas de campanha, que é mais velho aqui, que podia fazer, os carros? Isso sim que era época boa, né? Então, eu sou desde essa época. Aqui eu estou na campanha lá do Pedro Simon, era criancinha, né? Conhecem o senador. E aí aqui, esse cara aqui, é o cara que me ensinou a política. Com 6 mandatos no município de 5, 6 mil habitantes, hoje tem 80 anos e segue fazendo política, que é o meu avô. Eu tenho padrinhos deputados, tenho compadres prefeitos no Rio Grande do Sul, e eu sempre escolhi estar no bastidor. Eu sempre entendi. Eu tinha 2 premissas desde muito novinha, que eu não me filiaria a partido nenhum e que eu não aceitaria cargo de comissão. Eu sabia que na coxia dava para fazer o que a gente quer fazer, mas tu teria que se posicionar. E ao longo dos tempos, eu fui crescendo, fui vendo como funcionava, fui estruturando, e aí eu criei o iceberg, que eu queria mostrar para todo mundo o bastidor, porque o que vocês passam, o eleitor lá da ponta não vê. Toda a construção até que vocês tenham um mandato. A gente tem que dar play aí, gurizada. Acreditamos que política não se faz no improviso, mas com estratégia, conhecimento e prática. O iceberg não é só um hub de conhecimento político, é um movimento para formar políticos e